Hoje é dia de falarmos de mudanças que House of the Dragon fez em relação a Fogo e Sangue, mas de um jeito diferente, listando 3 que eu gostei, 3 que eu achei ambíguas, então tem coisas boas e coisas ruins, e 3 que eu achei ruins de fato, uma delas desastrosa. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e terminou a terceira temporada de House of the Dragon, falta uma e por conta disso nós vamos listar aqui 9 mudanças que a série fez em relação ao livro Fogo e Sangue, 3 que eu acho boa, 3 que eu acho mais ou menos e 3 que eu acho ruins. Então a gente vai fazer uma de cada pra terminar com a desastrosa. E uma coisa que é importante ressaltar é que assim, o problema não é você alterar coisas do livro. O problema é você fazer isso de uma maneira errada, de uma maneira incoerente, que é o que Ryan Condal fez, principalmente nessa terceira temporada e em alguns momentos da segunda também. Então vamos começar com a primeira das boas, que é em relação ao Viserys Targaryen, o pai da Rhaenyra. Essa é uma mudança que o próprio Martin, autor de Fogo e Sangue, elogiou bastante e assumiu de fato que a versão do Viserys da série é muito melhor que a versão do Viserys que ele tinha feito para o livro Fogo e Sangue. E é por isso que o próprio Martin não vai achar ruim todas as mudanças que fizerem, não é saudosismo da parte dele, nem nada do tipo. É apenas uma questão de coerência e de lore. Então a mudança do Viserys é o seguinte: no livro, ele é só um rei acomodado, que tem um reinado longo, pacífico e tranquilo, e chega um belo dia ele morre de velhice. Ele foi um rei que meio que fechou os olhos para essa trama da Dança dos Dragões que estava se formando sob as intenções dele de colocar a Rhaenyra como herdeira do trono, e acaba por aí a história do Viserys. Ele só serviu como o rei relapso que não viu que isso estava chegando a acontecer. Enquanto a série adicionou a doença e todo esse conflito que ele tem de perceber isso e tentando constantemente mudar essa situação, e esta mudança ela foi elogiada pelo Martin e ela entregou pra gente uma das cenas mais fantásticas de todas as séries, conteúdos das Crônicas de Gelo e Fogo até hoje, que é o momento que o Viserys entra na sala do Trono de Ferro para decidir em prol da herança da Rhaenyra, para se impor e impor a vontade dele de que a Rhaenyra suba ao trono quando ele se for. King Viserys of House Targaryen, the first of his name, King of the Andals and the Rhoynar and the first men. Essa é uma cena fantástica, todo mundo lembra, todo mundo se arrepiou e todo mundo gostou, principalmente também por conta da interpretação do Paddy Considine. A gente inclusive ficou indignado porque ele não ganhou prêmio nenhum. Então, como eu já disse, o Martin elogiou essa mudança. Na primeira temporada ele ainda estava muito envolvido, então quando apresentavam a ele uma mudança desse tipo, ele fazia parte do desenvolvimento dessas ideias, e por isso que as alterações que são feitas na primeira temporada, elas são boas. Algumas da segunda temporada ainda tinham o papel do Martin, também são. Aí na terceira que a gente tem mais problemas, porque o Martin já tinha decidido se afastar por completo. Uma alteração mediana, na minha opinião, em relação à relação da Rhaenyra com a Alicent. Ela não é mediana, ela tem pontos bons e pontos ruins, e aqui também casa muito com o momento que o Martin estava presente na série e o momento em que ele abandonou essa produção. Então lá na primeira temporada a gente tem a Rhaenyra e a Alicent com a mesma idade, sendo criadas como amigas, para que depois essa relação delas se desgaste e comece o conflito da Dança dos Dragões. No livro Fogo e Sangue, a Alicent ela era dama de companhia do Jaehaerys, que era o vô do Viserys, então ela é muito mais velha do que a Rhaenyra. Depois ela se aproxima do Viserys, eles têm os filhos e tudo mais, só que ela e a Rhaenyra nunca se bicaram, então essa animosidade entre as duas sempre foi assunto dentro da corte. Não é novidade, nem nunca foi. Na primeira temporada de House of the Dragon, elas são amigas, elas têm o crescimento. Quando muda o elenco, a gente vê uma hostilidade muito grande, principalmente da Alicent em relação à Rhaenyra, no primeiro momento que o novo elenco aparece, porque a Rhaenyra acabou de ter um bebê, o Joffrey, e a Alicent pediu pra ver o cabelo da criança, pra ver se era parecido com o do Laenor ou do Harry Strong. Ali a gente já vê como essa relação que começou como uma amizade foi se desenvolvendo para se tornar essa animosidade, que aí sim fica mais próxima do que a gente tem no livro. O próprio Martin elogiou essa alteração nesta época. O problema foi que toda essa hostilidade que a gente viu na primeira temporada foi se esvaziando, foi acabando, e as duas que fizeram tanto mal uma pra outra em certo momento acabaram esquecendo isso e viraram amigas, parceiras aí do jeito que elas estão sendo até hoje. Não tem mais hostilidade, não tem mais animosidade, tem briguinha. E aí que fica o problema. Então essa é uma mudança que ela começou boa e ela foi se perdendo ao longo do caminho. Pô, aquela cena da primeira temporada que a Alicent tenta tirar o olho de um dos filhos da Rhaenyra, na briga das duas, a Rhaenyra segura a adaga
que é a adaga da profecia na mão. Ela inclusive lembra da profecia quando ela segura aquela adaga. E o sangue começa a escorrer e ela fala, agora tá todo mundo vendo quem você é de verdade. Porra, essa é uma relação fantástica, porque tinha toda a carga dramática entre as duas ali, tinha todo aquele saudosismo delas um dia terem sido amigas, ou até algo a mais. Parecia que a Rhaenyra tinha um sentimento maior pela Alicent naquela época, e que era também talvez recíproco, ou não, mas assim, elas eram muito próximas mesmo naquela época. Então, todo esse conflito que eles fizeram de uma maneira tão impecável na primeira temporada, ele foi se perdendo. Gone too far. What have I done but what was expected of me? Forever upholding the kingdom, the family, the law. E ele chega nessa terceira temporada com esse tipo de argumentação bem ruim que a gente tem. A Alicent, por exemplo, culpando a Rhaenyra pela situação, a Rhaenyra e ela discutindo como se elas fossem ainda amigas, só que tomando partidos diferentes. Perdeu muito da animosidade, da hostilidade e também do peso que tinham as decisões das duas. O que a gente viu naquela primeira temporada é das duas caminhando para um momento em que elas não conseguiriam se ver, mas ainda assim teria aquele resquício de, putz, um dia a gente já foi amiga, sabe? Era um negócio muito potente que, na minha opinião, acabou se perdendo, e por isso que ela fica aqui no meio termo das mudanças, porque ela começou bem e foi se perdendo no meio do caminho. O Martin, inclusive, também elogiou essa lá no começo, lá na primeira temporada. Ele estava muito empolgado com House of the Dragon, ele estava gostando das mudanças da primeira temporada. Na segunda, quando o Miguel Sapochnik saiu da série, o Ryan Condal começou a decidir mais coisas, aí o Martin foi ficando um pouco mais desgostoso, e pra terceira temporada ele também acabou saindo, porque o Ryan Condal desrespeitou muito ele, e aí a gente já chega na primeira das mudanças ruins, que foi o estopim pro Martin abandonar House of the Dragon, que foi a ausência do Maelor, o terceiro filho da Helaena. O Maelor, na primeira temporada, a gente tinha aquela outra abertura, que vinha o caminho de sangue, mostrando a linhagem do trono. Vocês lembram disso? Nessa abertura, quando esse caminho de sangue chegava no Aegon e na Helaena, ele se dissipava para 3 lugares. Ou seja, a abertura confirmava a existência do Maelor. Ele ia pro Jaehaerys, a Jaehaera e o Maelor. A Helaena, segundo a abertura da primeira temporada, tinha 3 filhos nascidos. Não é que vai nascer nem nada do tipo, é o status atual do que estava o reino. E aí quando a gente chega na segunda temporada, a gente nem tinha sinal desse terceiro bebê da Helaena, mas ele poderia ter aparecido ali num berço, alguma coisa. E aí a gente tem um momento icônico que é o começo do problema da ausência do Maelor, que é do sangue e do queijo, quando aqueles caras entram a mando do Daemon para fazer a recompensa lá do filho por um filho. Logo depois que o Lucerys foi derrotado, foi comido pela Vhagar, nós temos o Aegon e a Rhaenyra se vingando, pegando um filho também da outra parte. Seria um príncipe, o Lucerys era um príncipe, tinha que ser um príncipe da outra parte, poderia ser o Aemond, poderiam ser os filhos do Aegon. E assim acontece no livro. No livro, o sangue e o queijo, eles chegam no quarto da Helaena e falam pra ela, a gente precisa de um príncipe. A gente vai matar um dos seus filhos, eu quero que você escolha entre o Jaehaerys e o Maelor. A Helaena então fala, me mata, não faz isso, não sei o que, tira a minha vida, mas deixa meus filhos. Eles falam, você tem que escolher um, senão a gente vai matar todo mundo. E aí ela acaba escolhendo o Maelor, porque ela acha que ele é muito mais novo, ele não tem discernimento para entender o que está acontecendo. Quando ela escolhe o Maelor para morrer, eles matam o Jaehaerys. Eles olham pro Maelor, por mais que ele não tenha esse discernimento, isso fica gravado na mente da Helaena, e falam para ele, a sua mãe escolheu você para morrer, lembre-se disso. E aí todos os problemas da Helaena começam nessa hora. Ela para de tomar banho, ela para de comer, ela para de se trocar, ela não sai mais do quarto dela, e isso culmina nela se jogando da janela depois, mas por conta de outro evento traumático que acontece. Quando a Rhaenyra toma Porto Real, o Maelor ele é enviado com o Sir Rickard Thorne, que é aquele soldado da Guarda Real que zoou a Rhaenyra nessa temporada, que traiu a Alicent e tudo mais. No livro ele tem uma história também muito mais grandiosa, que também foi nos roubada aqui na série. Ele pega o Maelor para levar para fora de Porto Real, só que no meio do caminho ele é interceptado e ele se coloca ali para proteger essa criança, acaba sendo massacrado pelo povo e a criança também é completamente desmembrada. É bem violenta a cena, eu acho que seria difícil eles mostrarem essa cena, mas poderiam ter feito de algum outro jeito, mostrando de novo o heroísmo de um membro da Guarda Real, mostrando que o cara estava extremamente disposto a dar a sua vida pela vida de uma das pessoas da família real.
E aí depois que o Maelor acaba morrendo nessa situação, a Helena vê como o fim da picada. Ela não conseguiu olhar mais pro Maelor. Ela esperava que algum dia ela pudesse se reconciliar com o filho. E aí quando o filho morre, pra ela acabou tudo e ela acaba se jogando da janela. E aí a morte da Helena acaba virando uma culpa da Rhaenyra e o povo começa a se voltar contra a Rhaenyra. Então, desde a ausência do Maelor no sangue do queijo, isso acarreta várias alterações ao longo da história que deixam as coisas no livro mais bem trabalhadas do que na série. Na série a Helena se joga ali porque ela viu nas visões dela que ela não tinha mais muito propósito, que tudo a partir dali seria sofrimento pra ela, pro Maelor que é o bebê que tava na barriga dela e tudo mais, e ela acaba se jogando por uma situação muito mais interna dela, ignorando a própria filha de Jaehaera, que na visão dela aparentemente não teria impacto nenhum, ela estando viva ou não na vida da filha, e por isso que ela acaba fazendo isso. É meio solto, né? A gente até consegue encontrar uma justificativa dentro da série, mas não é uma justificativa tão linear quanto a gente tem no livro, e a gente acaba perdendo também esse sacrifício do Rickard Thorne, esse momento guarda real de estou disposto a dar a minha vida realmente pela coroa. O Rickard Thorne foi reduzido ao cara que tentou proteger o trono real quando a Rhaenyra e o Daemon chegam, ele zoou ela quando ela pegou a espada e ele foi preso e não apareceu mais. E aí nisso a gente chega em uma mudança boa, que é em relação a Helena. A Helena sempre foi gentil, no livro também, só que no livro ela adorava voar com Dreamfire e tudo mais. Essa é uma mudança que não me incomoda na série, porque ela fala que ela gostava de voar antes de entrarem em conflito. No momento em que começa o conflito da Dança dos Dragões, os dragões viram armas, não mais esses animais que era pra Rhaenyra voar com a Syrax, por exemplo, pra se divertir, pra você compartilhar uma conexão poderosa, né? E aí ela para de voar, isso daí faz sentido. O que é muito bom aqui na série é que a Helena é uma sonhadora, e isso acrescenta a importância da personagem na trama e nos rendeu grandes momentos aí com as profecias dela, com os sonhos dela, principalmente nessa temporada. A Helena tem o melhor Dracarys que eu já vi em todo o universo de Game of Thrones, desculpa Daenerys, mas o da Helena é muito potente, ele é muito carregado de vários sentimentos. Quando ela fala aquele Dracarys no sonho dela, você vê que ela não queria estar ali, que ela tá com um misto de sentimentos, que ela tá percebendo que ela tá sendo alterada por conta de um conflito que ela não queria estar envolvida. Então, a personagem da Helena também é muito mais aprofundada na série do que no livro, assim como o personagem do Viserys. E a maioria dessas mudanças boas tem a ver com personagens que ganham mais profundidade aqui, e as que eu trouxe nessa lista se resumem a personagens que foram muito melhor trabalhados na série do que no livro. Bom, então a Helena é a segunda boa mudança aqui da série, na minha opinião, tirando o jeito que ela se vai, né? O Maelor poderia estar aqui, todo esse conflito acontecer dessa mesma forma, respeitando também esse final e essa linearidade do final dela do livro. E aí vamos para os pontos mais ou menos, sabe? Que é em relação ao Harold Westerling, que era o Lorde Comandante da Guarda Real da primeira temporada. Aquele cara que quando a Rhaenyra desce da Syrax no primeiro episódio, ele fala, toda vez que você voa, né, no seu dragão, eu fico meio preocupado, que se alguma coisa acontece com você, eu vou me ferrar e tudo mais. The beast brings you back unspoiled. Saves my head from a spike. Quando a gente tem o Conselho Verde, aquele cara, Howard Wrestling, ele abandona o seu manto dourado. Isso também mostra muito mais das nuances do juramento da Guarda Real. Nós temos 7 membros da Guarda Real. 3 ficam do lado da Rhaenyra, 3 ficam do lado do Aegon e 1 abandona, era o mais importante, era o Howard Wrestling, que ele era o Lorde Comandante. No livro, nesse momento, ele já estava morto e o Criston Cole assume depois que ele morre, então foi meio que só uma transição. Enquanto na série, eles mostram como o juramento é pesado para ele, no momento em que mandam ele ferir um membro da família real, ele abandona esse juramento e ele se retira. Isso foi bom justamente para mostrar como os votos da Guarda Real podem ser interpretados de várias formas. Uns acharam que tinha que seguir a vontade do rei anterior, que era da Rhaenyra sentar no trono. Outros acharam que tinham que seguir a vontade do que estava acontecendo naquele momento, que era obedecer ao rei que foi coroado. E o terceiro elemento, se manteve neutro nesse momento. Essa foi uma boa mudança, justamente para mostrar isso. O problema foi que esqueceram o cara depois. Depois que ele tira a capa dele e vai embora, não acontece nada. A gente não vê se ele tá vivo, se ele morreu, se ele vai aparecer de novo, nem nada do tipo. Então por isso que ela fica no meio termo. Na primeira temporada foi muito boa, depois esqueceram do personagem. A primeira temporada nós tínhamos Miguel Sapochnik e George R.R. Martin, além do Ryan Condal, lidando com essas maiores decisões. E por isso que era muito mais cuidadoso o tipo de tomada de decisão que a gente tinha lá do que a gente tem agora. O Ryan Condal adora falar que ele leu o livro, mas ele não é fã.
ele não respeita o que tá escrito aqui. E nós chegamos em outra mudança ruim, que é em relação a Alicent de novo, dessa vez com o Waymond e com o Jasper Whale. A primeira é com o Waymond por conta de todas essas bizarrices que a gente tem, essa relação deles não é passada pro livro, do Waymond ter esses mommy issues a ponto de beijar a sua mãe, de se imaginar tendo relações com ela. Isso inclusive é um fetiche bem estranho do Ryan Condal, porque ele fez o Daemon ter uma relação com a mãe dele em Uma Visão na segunda temporada, fez o Waymond ter uma relação ainda mais longa com a mãe também em Uma Visão nessa terceira temporada, e fez o Waymond e a Alicent de fato se beijarem. Isso realmente aconteceu com os dois personagens. É uma situação que não precisava estar ali, me soa muito gratuito, me soa muito gráfico e realmente me incomoda em todos os sentidos. E a do Jasper, o Jasper ele era o mestre das leis do conselho do Aegon II, e é o momento em que ele descobre que a Alicent está traindo eles lá para abrir a Porto Real para Rhaenyra entrar, e ele tenta ela. Isso daí também foi completamente gratuito, tá? Não faz muito sentido, é muito gráfico e é muito desnecessário. E aí chegamos na última das boas mudanças aqui desse vídeo, né? Tem outras, é claro, a Vit vai fazer um vídeo inclusive listando todas as mudanças que tem em relação à terceira temporada com o livro. Depois ativem o sininho para não perder a notificação de quando esse vídeo ficar pronto. Mas a terceira grande mudança positiva, essa vem só na terceira temporada, que é em relação a Ormond Hightower. O Ormond do livro, de novo, é um personagem que não tem profundidade, porque também o Martin não tira tempo para desenvolvê-lo. É uma escolha dele, não é um defeito nem nada do tipo, é uma escolha dele. O Ormond do livro, ele é o general das forças dos Hightower, o general mais rico de todos, que comanda uma das forças militares mais importantes da Dança dos Dragões, uma espada de aço valeriano, e é isso. O Ormond se resume a isso no livro. Na série a gente teve todas essas camadas, dos problemas psicológicos dele, da forma excêntrica dele de conviver, o negócio do cheirinho, tornou o Ormond um personagem muito mais cativante. Esse foi um mérito realmente dessa terceira temporada, algo raro, eu diria, que pegou um personagem que eles poderiam explorar mais e eles exploraram mais. Aí que tá, você pode mudar, você não pode desrespeitar o lore. Quando você pega um personagem que não tem muita profundidade, você fala, eu vou dar profundidade pra ele, e você faz isso respeitando o que a gente já sabe que tem no livro, ou que tem nas regras gerais do universo, isso fica bom. E o Ormond ficou muito bom, a interpretação do James Norton é fantástica, ele é um personagem que cativou durante essa temporada, ele foi colocado como o grande vilão da temporada, enquanto o Aegon e o Waymond estavam tentando juntar as peças para retornar, e ele serviu completamente esse papel. É um grande personagem, um personagem que a gente vai lembrar por muito tempo. Eu comparo o estilo dele, a presença dele nessa série, como a do Oberyn, por exemplo, que é um personagem que apareceu apenas uma temporada, mas roubou a cena e vai ser lembrado, quando a série acabar, como um dos grandes personagens, por mais que ele apareça em menos tempo do que os demais. O Oberyn é assim até hoje, com Game of Thrones, e eu acredito que o Ormond também será, por mais que ele seja um vilão, tenha sido satisfatório para todo mundo que estava assistindo, ele foi um personagem muito cativante. Então chegamos na última das mudanças, mais ou menos, tem pontos bons e pontos ruins, para depois a gente falar da péssima e desastrosa e mais desrespeitosa que o Ryan Condal fez aqui. A mudança mais ou menos é em relação a Rhaena e a Urtigas. Eu já falei que várias adaptações que eles fizeram em relação a esse caso, elas me surpreenderam de um jeito positivo. Então lá na segunda temporada a gente vê a Rhaena no vale. O dragão no vale não faz muito sentido, daqui a pouco a gente fala disso, que faz parte das coisas ruins dessa mudança. Decidindo ir pegar um dragão. A Rhaena do livro, ela não tem um dragão chocado nesse momento da Dança dos Dragões. Mais pra frente ela consegue chocar um ovo de um dragãozinho, mas isso não tem impacto neste conflito de fato. Enquanto no livro, a Robovelha, o dragão selvagem, acaba ficando com a Urtigas, uma garotinha que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem é. Aqui na série eles juntaram essas duas personagens em uma só. Isso faz sentido porque na Dança dos Dragões, nesse livro aqui, no momento em que a Rhaena some, a Urtigas aparece. E no momento que a Urtigas some, a Rhaena volta. Isso não quer dizer que no livro elas também sejam a mesma pessoa. No livro, os traços Velaryon, a Rhaena é uma Targaryen, ela é filha do Daemon Targaryen, mas ela tem traços Velaryon que puxou pra mãe dela, Laena Velaryon. Os traços Velaryon do livro, eles são idênticos aos do Targaryen em todos os sentidos, tudo igual. Aqui na série eles mudaram. Mas, então por isso na série essa mudança funciona, porque os cabelos valerianos que a Rhaena tem, Rhaena Targaryen, sempre bom reforçar isso, tem gente que esquece isso, os cabelos valerianos que ela tem, quando ela se esconde com o Robovelha e fica no meio do mato, ela fica com esse cabelo bem preto mesmo, a gente viu o cabelo dela, e aí as pessoas olham de longe e falam, tem uma garota X ali com um dragão selvagem, ela vive entre ovelhas e urtigas. Urtiga é uma planta. E o nome da garota que monta a Robovelha no livro é Urtigas. O lado bom foi que eles conseguiram unir essas duas histórias de uma maneira
orgânica, de uma maneira natural. Na minha visão funcionou, deu mais importância para Rhaena, deu uma trama dramática mais aprofundada para o Daemon também. Então ela tem vários pontos bons que a gente pode até expandi-los em um vídeo só falando disso. Eu já tinha falado disso no final da segunda temporada, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, mas dá pra falar um pouquinho mais porque teve outros desdobramentos nessa temporada. O lado ruim disso tudo é que a Ortigas, ela é uma personagem que abre uma discussão em relação à necessidade de ter sangue Targaryen para se montar um dragão. Sempre bom reforçar que não é sangue valeriano qualquer, um Velaryon não pode montar um dragão, a não ser que a avó, a mãe, ou o pai ou o avô seja Targaryen. Tá? Então por isso que o Corlys não poderia ter um dragão mesmo tendo sangue valeriano. Ele fala isso 500 mil vezes. Se você ainda continua batendo na tecla que pode sim, você está teimando com o roteiro, com o livro e com o lore. Our people are of old Valyria, but we are no Dragon Lords. A Ortigas, ela abre discussão. Por que ela abre discussão? Porque ela não confirma nem nega nada. Justamente porque ninguém sabe de onde ela veio. Ninguém sabe quem são os pais dela. Se ela é uma bastarda Targaryen ou não. Ela não tem traços Targaryen. Mas a gente viu isso outras vezes no próprio livro. Mais ainda que esses traços Targaryen, eles não são sempre tão visíveis. A Rhaenys Targaryen, que monta a Meleys, por exemplo, né, que é a mãe da Laena e do Laenor, ela tem cabelo preto no livro. Por quê? Porque ela é filha de uma Baratheon. O pai dela é um Targaryen, a mãe dela é uma Baratheon, a Jocelyn Baratheon, ela puxou os cabelos Baratheon. Então isso é um argumento tipo, ó, às vezes nasce um Targaryen sem todas as características Targaryen, então a Ortigas pode ser uma Targaryen. Outro ponto que abre essa discussão, ela vive ali na região do Casco, que é a mesma região do Alyn e do Addan. Ou seja, é uma região que tem uma propensão a ter bastardos Targaryen por ali. Então a Ortigas abre discussão, ela não confirma que não precisa de sangue Targaryen, nem nega nada. Ela deixa isso mais ambíguo. Enquanto na série não, a gente só tem pessoas de sangue Targaryen montando dragões aqui. Essa foi uma discussão que se perde, é um mistériozinho que eles poderiam ter usado para confirmar ou negar na série e tudo mais. Faria sentido, seria legal, mas o jeito que a solução que a série deu foi boa, então por isso que ela entra aqui nas mudanças meio termo. E agora vamos para a Desastrosa, que eu já falei demais aqui. A Desastrosa é a Rhaenyra falar para o povo de Porto Real, na Baixada das Pulgas, sobre a profecia da Canção de Gelo e Fogo. A inserção da profecia na série, ela foi feita na primeira temporada, ou seja, o Martin participou, provavelmente sugeriu, aceitou e disse que isso tem uma conexão sim com os mistérios não revelados do livro. Daqui a pouco eu falo disso rapidinho. Como era um segredo passado de rei para herdeiro, era um segredo secreto dos Targaryen, e não eram todos os Targaryen que sabiam, era rei e herdeiro. Rei e herdeiro. Então o Viserys tinha a Rhaenyra de herdeira. O Daemon não sabia. Os outros Targaryen não sabiam. Só a Rhaenyra saberia, ela só contaria pro herdeiro dela e por aí vai. Desta forma que estava sendo feita até esse penúltimo episódio dessa terceira temporada, no livro faria sentido, porque o livro ele é contado por ponto de vista de historiadores. Então a gente tem um Maester, a gente tem um bobo da corte e a gente tem um septão contando as histórias. Eles não são nem reis nem herdeiros, então eles não tinham como saber da existência da Canção de Gelo e Fogo, da profecia da conquista de Aegon, lá da época da conquista do Aegon, que estava gravada na adaga. Isso faz sentido. O livro não retratar essa profecia com ela sendo esse segredo de rei e herdeiro fazia sentido. No momento em que a Rhaenyra para na frente de uma praça com umas 1000 pessoas olhando para ela e ela conta essa profecia para todo mundo, o Ryan Condal pegou esse material e cuspiu nele. Tá? Ele fez isso com o maior desrespeito de todos e por isso que não dá pra falar que ele é fã. Aí nós temos ainda nessa cena o Orville, que é o Grão-Mestre de Porto Real. Ele é um dos caras que escreveu alguns materiais que um dos narradores do livro usa como base. O Orville ouviu a Rhaenyra falando da profecia, então ele teria gravado isso nos manuscritos, nos pergaminhos ali que ele deixou registrados na história. Isso seria retratado aqui em Fogo e Sangue como uma justificativa para esse enlouquecimento da Rhaenyra, ou uma justificativa para a força, a disposição que ela estava para buscar esse trono de ferro. A gente tem toda essa construção da Rhaenyra cruel, que ganha uma nova camada. Ela estava fazendo tudo isso, ela foi até esses limites, porque ela perdeu 3 filhos nessa situação, até agora 3, né?
ela perdeu muita coisa e ela tinha essa profecia a cumprir, é o que ninguém sabia, a gente estava sabendo agora com a série. Isso enriquecia essa transição da Rhaenyra para se tornar o deleite do reino, né, para ser o deleite do reino e ir aos poucos se tornando a Rhaenyra a Cruel. No momento em que ela conta isso para todo mundo, a ausência deste relato no livro acaba deixando essa situação muito incoerente. Esse é um ponto também que daria um vídeo só disso e eu vou fazer mais pra frente para explicar mais detalhes. Mas basicamente essas são as 9 mudanças deste vídeo. As 3 positivas, Viserys, Helaena e Ormond. As 3 meio termo, Rhaenyra e Alicent, Harold Westerling e Rhaena com urtigas. E as 3 horrorosas, desastrosas, a ausência do Maelor, a Alicent com o Aemond e sofrendo esses abusos absurdos, e a Rhaenyra ter contado a canção de Gelo e Fogo, a profecia de Aegon, pra todo mundo. Inclusive a gente fez um vídeo falando dessa profecia não ser do Aegon e sim mais de uma das irmãs dele, tá aqui em cima uma teoria muito legal também, depois assistam. Bom, basicamente é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, curte aqui, ativa o sininho para receber a notificação de outros vídeos do mundo de Gelo e Fogo que ainda vão continuar saindo neste ano e para sempre nesse canal.